Olá, eu sou a professora Isadora Crozara, da disciplina de Geriatria e Cuidados Paliativos do Departamento de Clínica Médica, e hoje nós vamos falar sobre uma síndrome cada vez mais frequente e pouco conhecida por nós, profissionais de saúde, que é a síndrome de imobilidade. Então, imobilidade é o termo imobilidade é definido como uma qualidade ou estado do que não se move, uma inércia. A imobilidade seria a complicação da perda de capacidade funcional, geralmente decorrente de doença crônico-degenerativa, de doença aguda incapacitante ou da inatividade por si só. A consequência física e psíquica da imobilidade levam à perda de independência e autonomia, reduzindo o bem-estar e a qualidade de vida desse paciente. A imobilidade, então, é a incapacidade de um indivíduo de se deslocar sem o auxílio de outra pessoa ou de instrumentos auxiliares de marcha, com a finalidade de atender às necessidades de vida diária. É uma síndrome geriátrica, mas pode acontecer em qualquer faixa etária, mas ela é mais prevalente, mais comum nos idosos e ao final da vida. Ela pode ser aguda, então alguma fratura onde você fica com imobilidade, durante o repouso, ou crônica, temporária, reversível ou prolongada. Se prolongada, quando prolongada ou crônica, ela é considerada uma doença degenerativa, pois quase depois de instalada, leva à deteriorização progressiva das funções orgânicas. E aí ela recebe o nome de síndrome de imobilização ou síndrome de imobilidade, que é o conjunto de sinais e sintomas decorrentes da imobilidade por restrição a uma poltrona ou ao leito, por um tempo prolongado, associado a múltiplas causas e com implicações físicas e psicológicas, e que pode levar à degeneração progressiva, caquexia e até ao óbito. Para eu caracterizar uma síndrome de imobilidade, então, eu preciso dos dois critérios maiores, que são déficit cognitivo moderado a grave e múltiplas contraturas. E dois dos critérios menores, que são sinais de sofrimento cutâneo e ou lesão por pressão, disfagia, dupla incontinência, então incontinência urinária e fecal e afasia. A epidemiologia, então 15% dos indivíduos com 65 anos ou mais vivendo na comunidade, eles têm dificuldade para deambular. 40% dos com 75 anos ou mais têm dificuldade de deambulação e acomete principalmente idosos frágeis que internam em hospitais ou instituições de longa permanência. Na literatura, na Santa Casa de São Paulo, a prevalência de imobilidade nos pacientes institucionalizados em 99 era de 32%, numa população de 577. Na mesma instituição, em 2003, foi observado 18% de prevalência numa população de 496 institucionalizados. Então, uma prevalência alta, para os critérios de síndrome de imobilização. E qual que é o risco, O que essa síndrome, quando presente, ela gera para esse paciente? Então, ela vai aumentar o risco de hospitalização, de morte, demanda um alto custo de cuidado. Então, o paciente que precisa de alguém 24 horas, garantindo o seu cuidado, o básico, isso demanda não só tempo, como demanda também dinheiro. Então, é um paciente caro para a nossa realidade do sistema público ou privado de saúde. Quais são as causas, então, de imobilização? A gente tem as osteomusculares, osteoartrose, fraturas, cardiorrespiratórias, então DPO-100, insuficiência cardíaca descompensada, as vasculares com tromboses, doenças musculares com atrofia, desnutrição, doenças neurológicas, então demência, sequela de AVC, doenças psiquiátricas como depressão, O Parkinson nas doenças neurológicas é uma doença que leva muito à síndrome de imobilidade, deformidades do pé, iatrogenia medicamentosa, então uso inadequado de hipnóticos, neurolépticos, pode gerar essa síndrome, e os déficits neurosensoriais.
Então, as causas de mobilidade, né, e da síndrome, então, sociais e ambientais que são importantes, são falta de estimulação por familiares ou cuidadores, então aquela falta de alguém estimular esse paciente a andar, a negligência, os riscos ambientais, isso aqui, um paciente que é caidor, um paciente que já teve uma queda, uma fratura, ele desenvolve, né, o medo de cair, ele começa a ficar mais restrito, né, as restrições ou as contenções físicas, o isolamento social, hospitalizações prolongadas e os cuidados inadequados em instituições de longa permanência. Sistemas mais acometidos pela imobilização prolongada são respiratórios, cardiovasculares, tegumentar, músculo esquelético, urinário, digestório, endócrino metabólico e nervoso psíquico. Então, no sistema tegumentar, a gente vê muita atrofia de pele, lesão por pressão, no esquelético, osteoporose, fraturas muscular, atrofia importante. Sistema cardiovascular, então, a gente tem aumento de tromboses e de embolias e isquemias. Sistema urinário, então, retenção, incontinência, infecção de repetição. No sistema digestório, desnutrição, fecaloma, então população que a gente precisa observar bem o hábito intestinal. No sistema nervoso, depressão, déficit cognitivo e delírio. Sistema respiratório, pneumonia, insuficiência respiratória. Então, não é incomum pneumonia de repetição. No sistema endócrino metabólico, então, redução à resposta insulínica, de suprarrenal, retenção hídrica, né, evoluindo com o edema. Então, isso são consequências dessa imobilidade. Uma das consequências mais temíveis são as lesões por pressão. Então, a gente tem a lesão estágio 0, onde você identifica uma pele íntegra, sem vermelhidão, mas é um paciente sob risco. O estágio 1, onde eu já tenho um eritema, né, uma vermelhidão, que não fica branca, mas a pele ainda está íntegra. No estágio 2, eu já tenho uma perda da espessura parcial, então o acometimento de epiderme e ou derme, ou ambas. Então, pode ser uma bolha ou uma escoriação. No estágio 3, a perda dessa espessura total, já com o acometimento do tecido subcutâneo. E o estágio 4, onde eu já tenho exposição de músculo, lesão de músculo, podendo ter lesão de tendão e exposição óssea. Quando eu tenho uma lesão não classificável, então uma lesão com presença de necrose, conhecida essa parte necrótica como escara, né, eu ainda não consigo classificar, porque eu não sei a extensão dessa lesão. Então, a gente tem aqui um exemplo de lesão por pressão grau 1, só a vermelhidão, o estágio 2, onde eu já tenho escoriação da pele, 3, onde eu já tenho acometimento subcutâneo e 4, lesão de músculo e osso. Como é que ela se forma? Então, uma pressão, né? Então, uma exposição óssea, uma proeminência óssea faz uma pressão contra uma superfície que o paciente esteja sobre, né, a cama, o colchão. Então, uma pressão maior que 32 por mais de 2 horas. Isso justifica a necessidade e a indicação de mudança de decúbito a cada 2 horas. Outras coisas que favorecem é o cisalhamento, quando a epiderme e a derme ficam grudadas no colchão, e aí a gente tem uma divulsão do tecido subcutâneo, rompendo os tecidos, o sistema vascular, né, os vasos, a fricção quando você esfrega o paciente naquela superfície, a umidade presente que fragiliza essa pele e a isquemia de reperfusão. As áreas mais comuns, então, são a região sacral, seguida de trocânter. A gente também, no cadeirante, a gente vê muito lesão de isco, crista ilíaca, calcâneo e maléolo. São as regiões mais comuns. A gente também pode ter em orelhas, paciente que fica sobre um único decúbito. Outra complicação importante e é muito presente é a caquexia, que é a perda não intencional de 5% ou mais do peso corporal em 6 meses,
em um paciente com doença crônica. Então, o paciente com síndrome de imobilidade, ele é portador de doenças crônicas e quando ele tem perda de peso e emagrecimento, ele tem caquexia. Além disso, ele tem 3 dos seguintes sinais ou sintomas, que é diminuição de força, diminuição de massa magra, fadiga, anorexia e alterações bioquímicas, com aumento de marcadores inflamatórios, anemia e diminuição de albumina. Isso é muito diferente da anorexia, né? Então, isso é um processo secundário a uma doença crônica. Na anorexia, não. O paciente tem aversão à carne, disfagia, náusea e vômito, saciedade precoce, alteração de paladar e olfato. E isso é uma doença que pode ser reversível, ao passo que o processo de caquexia ele é irreversível, porque ele é secundário a uma doença, a um processo avançado. Então, quando a gente fala isso, a gente precisa de entender esse processo de caquexia para não fazer uso não adequado de alimentação artificial. Então, quando a gente pensa em fazer uso de alimentação artificial, a gente pensa em prevenir as consequências clínicas de desnutrição e melhorar o estado nutricional. Então, isso pode ser possível na anorexia, mas não na caquexia. Reduzir risco de complicação como aspiração, que a gente observa que não acontece, né? Mesmo com gastrostomia, porque esse paciente pode continuar broncoaspirando saliva, diminuir lesão por pressão, né? Pneumonia por aspiração. Então, a literatura já mostra que isso realmente com a via artificial de alimentação não diminui. A gente sim prolonga a sobrevida, mas não melhora a qualidade de vida do paciente terminal. Então, é uma crença quando a gente coloca uma alimentação artificial, que a gente vai diminuir a morte, melhorar a qualidade de vida, mas esse paciente não tem fome, né? É o processo de caquexia, e o que a gente acaba fazendo mesmo é por minimizar processos jurídicos contra os profissionais de saúde. Quais são as complicações que a gente pode ter com a nutrição por via artificial? Náusea e vômito, flatulência, diarreia, refluxo, impactação fecal, muito cuidado com a adição de fibras dessa população que já tem risco de fecalomia acamada, aspiração, pneumonia, obstruções, sinusites, otites, esofagite, ruptura de varizes, infecções, sepsis, distúrbios metabólicos, distúrbios eletrolíticos e a síndrome de realimentação, que acontece quando o paciente fica muito tempo com uma redução de ingesta e aí se passa a sonda e inicia a nutrição por via artificial e se calcula um aporte calórico muito acima do que ele vinha consumindo, e isso pode gerar aumento de fósforo, contração muscular, dores, delírio. Então a gente precisa de ter muito cuidado com essa síndrome de realimentação. Um trabalho interessante, né, que mostrou que a sobrevida em um ano do paciente usando sonda, que é a linha contínua, a linha pontilhada usando sonda ou não usando sonda, né, sendo alimentado por via artificial, não mostrou diferença na sobrevida. E quando a gente vê assim, não, o paciente que teve alimentação artificial introduzida mais precocemente se beneficiou mais em termos de sobrevida, também não mostrando diferença. 1 mês ou 4 meses de introdução após o início da doença, o paciente teve uma sobrevida bem semelhante, então mostrando que realmente você pode esperar e ver se é a via mais segura. O JEGS em 2014 mostrou que em demência avançada os tubos de alimentação não são recomendados para os idosos, né? O que a gente precisa é melhorar a alimentação oral, alternando ambiente, criando abordagem centrada no indivíduo, que devem fazer parte desse tratamento para o idoso com demência avançada. Tubos de alimentação é um tratamento médico que o responsável pode tomar por decisão pelo indivíduo aceitar ou não, de acordo com as diretivas antecipadas, mas a gente deve
evitar ao máximo. E é de responsabilidade de todos os membros da equipe de saúde respeitar qualquer vontade expressa por um residente em instituição sobre alimentação, sonda e planos de cuidado. Então, o que a gente tem hoje na literatura é a alimentação de conforto, onde a gente vai oferecer pequenas porções adaptadas, saborosas, diferentes, né, modificando o ambiente para esse paciente, onde a função não é manutenção e sobrevida de vida, mas sim garantir prazer, qualidade de vida, e se isso tiver atrelado também à alimentação, né, a melhora nutricional, é interessante, mas nós temos que garantir o conforto, né, a alimentação confortável, saborosa, prazerosa para esse paciente. Quando a gente então tem síndrome de mobilidade, a gente precisa de fazer uma intervenção procurando reabilitar a função, estabilização dos déficits, então o paciente não continuar perdendo, e abordagem e prevenção em caráter multidisciplinar. O que a gente faz? A gente precisa primeiro identificar quem que é esse idoso, né? E a AGA faz muito bem isso. Ela identifica através de avaliação de marcha, equilíbrio, suporte nutricional, sistema osteoarticular, tratamento e detecção de osteoporose, déficits auditivos e visuais. Então, identificada essa população, eu vou fazer as minhas intervenções, que são programas de exercícios para o fortalecimento muscular, orientações nutricionais e adaptações ambientais. É importante deixar claro que mesmo o paciente que já tem restrição, ele se beneficia de exercício para fortalecimento e prevenção de broncoaspiração, de ganho de amplitude de movimento, para não deixar que evolua com contração muscular e deformidade articular. Para o idoso com comprometimento então de mobilidade, nós fazemos programas de reabilitação, devemos utilizar os auxiliares e instrumentos, os auxiliares de marcha, e quando é impossível, a gente faz uso também das cadeiras de rodas, quando eles não conseguem o ortostatismo. Quando o paciente já tem mobilidade instalada, eu preciso de fazer mobilização e reabilitação para prevenir contraturas, prevenir lesão por pressão, então mudança de posição no leito, garantir um suporte nutricional pela boca adequado, facilitar a drenagem respiratória e a drenagem dos membros e técnicas de massageamento para evitar a obstipação intestinal, que a gente também tem auxílio no suporte nutricional com a adequação da ingesta hídrica, que é uma das nossas maiores dificuldades. A gente vai então para o paciente acamado indicar fisioterapia motora e respiratória, evitar a contenção física, tratar adequadamente a dor e outros sintomas desconfortantes, realizar trocas posturais constantes, pelo menos a cada 2 horas, posicionar corretamente com o uso de coxins esse paciente, cuidar da umidade, né? A gente já falou que umidade aumenta o risco de lesão por pressão, e nas mobilizações e transferências, evitar arrastar o paciente, então evitar a fricção e fazer medidas para prevenção de broncoaspiração. Então, isso é o que nós tínhamos para colaborar hoje, e muito obrigada.